A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Uma passagem maravilhosa, é a palavra de Deus. E nós observamos nesse versículo 1 três coisas. Uma, o Senhor, ele tinha dito isso. O Senhor, ele tinha dito isso depois de ter, dito a Pedro sobre a atitude vergonhosa que ele ia ter de negar a ele, Outra, ele está dizendo que é para crer nele como se crê em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, creia em Deus e creia nele. Quer dizer, ele é o próprio Deus. Se nós acreditamos em Deus, ele estava dizendo isso. Se vocês acreditam em Deus, falando aos judeus, e criam também em mim, que ele saiu de Deus, ele é Deus, entendeu? Glória a Deus. E outro ponto, ele fala da divindade dele, ele fala que ele é o próprio Deus, Ele fala que ele é o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não há dúvida alguma da divindade de Jesus Cristo. Ainda há aquelas pessoas que, levadas por espíritos duvidosos, espírito das trevas, negam que Jesus é Deus e que ele é uma divindade, É triste a gente observar que existem muitas pessoas que ainda andam, em espíritos ruins, em ideologias, ensinamentos falsos e que é contra Cristo. É próprio do espírito anticristo. Quem é que é contra Jesus? Quem é contra, aleluia, glória a Deus, a verdade de que ele se ofereceu na cruz para salvar, para libertar o homem, livrar o homem da morte eterna, a não ser o espírito de Satanás, a não ser o próprio demônio, as trevas, porque eles vão negar sim a eficácia, eles vão negar a divindade de Jesus, eles vão negar sempre que Jesus morreu para salvar. E eles vão negar sempre aquilo, aleluia, que os sacerdotes que estavam desviados da lei, do mandamento de Deus, disseram, afirmaram que após eles ter ressuscitado, que não era ressuscitação nenhuma, que o Senhor não ressuscitou não, que não houve ressurreição nenhuma, que na verdade os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, sendo que Jesus ressuscitou. Então a gente vê muitas pessoas, muitas vezes por causa de estar cega, por causa de ter um princípio equivocado de educação, equivocado, pessoas que eram os seus pais, seus genitores, melhor dizendo, doutrinaram errado, sem crer, ou quem sabe Satanás os cegou, porque a própria Bíblia afirma isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz, para não resplandeça a luz do Evangelho. Então essa é a função do inferno, é levar quanto mais pessoas com ele para a condenação eterna, melhor, porque nós sabemos que Satanás já está julgado. Ele já está julgado, ele já está sentenciado, que é o lago de fogo. Então, o Senhor Jesus quer salvar ele, tanto que ele se ofereceu na cruz para salvar a humanidade. Ele não veio para salvar um nem dois, mas infelizmente nem todos se esforçam pela salvação. Muitos não ligam, vivem suas vidas de forma desorganizada, ou até que seja organizada, muitos, mas rejeitam a fé, rejeitam o cristianismo, rejeitam obedecer à palavra de Deus, e a consequência disso é triste, é muito suicídio, é muito desespero,
é muita violência, é muita coisa, muita corrupção, porque a falta de Deus, aleluia, com certeza vai estar o que? A presença do mal. Na falta de Deus, sempre vai ter treva, na falta da luz. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus fez a parte dele e faz até hoje, 2000 anos, e a igreja continua pregando a palavra de Deus com, aleluia, o poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. O próprio Deus incentiva a igreja a pregar, entendeu? Dia após dia, toda manhã, toda tarde, toda noite, o Espírito Santo não cessa de lembrar a igreja que ela precisa pregar, que ela precisa orar, que ela precisa jejuar, que ela precisa combater, que ela precisa perseverar, que ela precisa submeter-se, aleluia, à autoridade do Senhor, animando a igreja, fortalecendo a igreja, aleluia. Então, o versículo 1 do capítulo de João fala, revela, aleluia, o caráter, a divindade de Cristo, aleluia, para que todo aquele que nele crê não se turbe, confie, se entregue e espere, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Muitos desviam, muitos estão no mundo, voltam atrás, mas sabe por quê? Nunca entenderam o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. No Evangelho você precisa ter uma vida de vigilância, no Evangelho você precisa ter uma vida de oração, no Evangelho você precisa ler a Bíblia e praticar a Bíblia, no Evangelho você precisa jejuar, no Evangelho você precisa olhar, orar e vigiar. Você está entendendo? Muitas vezes as pessoas negam a Cristo por causa de prazeres momentâneos, né? Por causa de práticas sodomitas e etc. Não nega a si mesmo, então não tem amor a si próprio. O que adianta, né, o homem se banquetear, viver uma vida desregrada, fora da presença de Deus, amando a si mesmo, aborrecendo a salvação, o evangelho, e depois ser lançado fora, depois ser jogado no lago de fogo? Porque há aqueles que afirmam, a pessoa pratica o mal o tempo todo, esquece de Deus, blasfemam, são contra o cristianismo, e aí depois que morre querem eternizar, querem dizer que é eterno. Eu vi uma declaração mesmo de uma pessoa, eu não gosto de estar citando nomes, mas essa pessoa foi infeliz, dizendo que a pessoa dela era eterna. Não, a pessoa só é eterna em Cristo. Se ela morrer em Cristo, a eternidade da gente está no Senhor Jesus, está na divindade de Jesus, no plano que ele traçou na cruz e executou, que é a salvação. Então nós não somos eternos enquanto estamos nesse corpo físico, mas se aceitamos Jesus e permanecemos nele, aí a gente passa a ser eterno por causa da promessa após a morte, não ter o dano da segunda morte. Amém? Por isso que tem o versículo 2 aqui: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não entrei nesse tema agora, mas eu estou no versículo 1. O tema é o versículo 1 do João 14. Então, creia, permaneça, persevere, insista, espere. Deus te surpreenderá, porque Ele é fiel. Deus não é homem para que minta. Deus não é como os juízes da terra, entendeu? Que vendem sentença. O Senhor tem a sentença dele favorável à igreja. O Senhor tem a causa já certa para entregar a cada um, porque Ele é fiel. Amém? O Senhor é o juiz dos juízes, é a autoridade suprema do universo, e nada vai deter a ação dos céus, seja principado, seja potestade, seja dominador das trevas. Mas é necessário que o cristão permaneça na luz,
permaneça na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde e nos livre. Shalom Adonai.